Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Olá, tudo bem? Feliz em estar aqui novamente depois de muitos anos, né? Antes da pandemia, eu vim aqui, ainda era num toldo, né? E realmente a gente fica muito feliz em ver o progresso de uma instituição e é maravilhoso. E estar aqui para mim hoje é muito especial para poder falar sobre um tema tão importante que nos toca a todos, que é estarmos encarnados no planeta Terra e os desafios que se implica. Eu sou Danilo Cruz, eu sou psicólogo, já faço palestras, estou completando no mês de setembro 30 anos. E venho de uma casa espírita, que é o Centro Espírita Paulo e Estevão, ali na Maralina, tá? E venho de trabalhos de grupos e grupos de estudo e tudo mais, e sempre tive um interesse muito forte pela área da espiritualidade, pela questão do autoconhecimento, sempre tive um gosto especial por esse tipo de tema. E hoje me sinto feliz em poder compartilhar um pouco dessas inquietações, já prevenindo o fato de que a gente não tem qualquer pretensão de esgotar o tema dos desafios do espírito encarnado, porque simplesmente a gente vai compreender ao longo da nossa conversa da noite de hoje que esses desafios têm a ver com o nosso momento evolutivo. Tem a ver com o momento em que a gente se encontra na nossa caminhada espiritual. E hoje eu inicio já com a pergunta, né? Quais são os seus desafios? Quais são os seus desafios nesse momento que você está vivendo? Que a gente sabe que esse olhar sobre os desafios vai mudando, esse olhar vai mudando, melhor dizendo. Então, aos poucos, a gente começa a perceber novos desafios, novos fatos se colocam para nós e a gente começa a perceber que possibilidades surgem. Então, com isso, olhar para si é importantíssimo para a gente começar o nosso bate-papo. E aí, o que hoje eu tenho como desafio? Às vezes é uma questão de saúde, ou uma questão financeira, uma questão relacional, uma questão laboral, tem a ver com o meu trabalho, uma questão de natureza, psicológica, emocional. Qual seria realmente o meu maior desafio agora? Eu posso ter um vício, uma dificuldade com relação a uma compulsão. Eu tenho um vício, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma tentativa mal lograda de vencer algo em mim, alguma imperfeição, alguma dificuldade, e eu venho batendo cabeça com isso há algum tempo. Isso para mim é o meu desafio. Qual é o seu? É uma pergunta para a gente realmente voltar para aqui agora, estar nesse lugar, porque a gente tem mania de fugir. A gente tem mania de ir para longe, né? Tá aqui, mas não tá aqui mas a cabeça tá na novela que devia estar assistindo. Aquela novela tão engraçada no final da tarde, começo da noite. Poxa, eu tô aqui assistindo esse rapaz com essa boina aí. Onde será que ele comprou essa boina? Será que tem para meu pai também? E aí nessa a gente vai para longe. A gente não tá aqui agora. A gente está preocupado que tem que pagar a conta da Coelba amanhã, porque senão vai completar um mês e aí o rapaz vem cortar. E a gente está preocupado com trocentas mil coisas do prazo que tem que entregar o trabalho. A começo de mês eu tenho que correr para poder providenciar a meta desse mês. Ou seja, a gente está sempre com a cabeça em outro lugar. Então é preciso que a gente volte, e para a gente voltar é necessário que a gente esteja aqui e agora. Porque senão a gente vai estar o tempo inteiro querendo ser validado pelo outro, querendo ser chancelado pelo outro. É o que o meu professor dizia para mim sempre, professor do Instituto Jungiano da Bahia, onde eu fiz a pós-graduação em psicoterapia, e ele dizia: a gente vive querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. Eita!
Repetindo, a gente vive querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. E aí a gente deixa de ser a gente mesmo. A gente vive agora em um mundo das redes sociais em o que vale é ter uma boa aparência, uma boa imagem pública, né? A gente se importa em parecer. E aí, volta e meia, é preciso que a vida venha e chame a gente na chincha para perguntar: e aí, o que eu sou realmente? O que eu estou fazendo aqui? Aliás, essa é uma pergunta que a gente tem volta e meia que fazer para si. O que eu estou fazendo aqui realmente? Aqui eu vim. Qual é a minha pegada? O que eu vou deixar de pegada no mundo? E aí, com essa pergunta, a gente começa a questionar justamente os paraquês, né? Não é nem os porquês. Porque remete ao passado, ao que está lá atrás. Eu estou trazendo aqui a necessidade da gente olhar, um olhar não retrospectivo, mas sim um olhar prospectivo. É o para que eu estou aqui. Para que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? E o que é que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho? Como eu tenho usado esse tempo? Como eu tenho investido? Porque a gente às vezes se perde nas prioridades, né? O que é prioridade na sua vida hoje? Ah, Danilo, não venha com essa não, porque eu não tenho tempo para pensar. Não tem tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Tempo é uma questão de prioridade. Como você tem trazido essa eleição de prioridades para a sua vida? Como é que você está elencando o que é prioritário? Porque se você está ali na agonia, tendo que entregar um prazo, um relatório do trabalho, desesperado ali, tenho que fazer isso quanto antes. Aí sua mãe liga: meu filho, venha cá agora me levar no hospital que eu não estou me sentindo bem. Na hora, o relatório vai para as cucuias e a gente visa aquilo como uma prioridade. Ou seja, tempo é uma questão de prioridade. Eu não tenho tempo para malhar. É uma questão de prioridade. Se virar prioridade, você vai achar tempo. Eu não tenho tempo para fazer um curso de línguas. Se virar prioridade, você vai achar um tempo. Eu não tenho tempo para poder estudar sobre espiritualidade. Se você tiver prioridade, aquilo ali vai funcionar e você vai conseguir o tempo. Então a pergunta que é importante para a gente pensar é: o que é prioridade hoje? O que eu estou fazendo aqui, realmente? Eu gosto sempre de lembrar aquela frase famosíssima do livro mais famoso de Antoine de Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe. Já falou ali, já li os lábios que conhece. O Pequeno Príncipe tem uma frase fantástica que é a raposa que fala, diz assim: o essencial é invisível aos olhos. E ela ainda bate o martelo dizendo: só se enxerga bem com o coração. Então, nessa hora aí que você lê o livro na infância, você não entende nada, bulhufas. Porque cada vez que você vai lendo, à medida em que você vai maturando, você vai amadurecendo, você vai aprendendo coisas novas com aquilo. Então, cada vez que você lê, você pega uma coisa diferente, pega uma nuance diferente, toma uma coisa diferente. Eu lembro quando eu li a primeira vez, não entendi nada. Eu devia ter 12 anos de idade. Ah, legal a história! O chapéu, que na verdade não é chapéu, era uma cobra com um elefante dentro. Eu gostava, mas eu não entendi a história. E aí, quando a gente amadurece, a gente vai compreendendo e vai percebendo que ali é um texto sobre solidão, é um texto sobre escolhas e responsabilidade. É um texto em que você se implica em questionar o que realmente é importante na sua vida. Ou seja, é um texto riquíssimo. E se a gente souber aproveitar, a gente vai conseguir pegar muita coisa interessante ali. Como em vários livros de Saint-Exupéry, porque ele tem textos brilhantes. Ponte para o Mundo. Que livro maravilhoso. Eu sempre recomendo essa obra.
Muito bom mesmo. E outros autores, como Richard Bach, Longe é um Lugar que Não Existe, é um livro que você senta e lê em 5 minutos. Mas você não pegou a coisa, você vai reler devagarinho e vai perceber quão profundo é aquele livro, com frases que parecem tão simples e bobas. Mas é extremamente profundo. Outro livro dele, talvez o mais famoso de Richard Bach, é Fernão Campelo Gaivota. Já leu todos, hein? Estou aqui falando, ela está repetindo e lembrando. E aí é que está. Fernão Campelo Gaivota é um livro fabuloso que fala sobre a necessidade de tomar decisões. E toda decisão você toma profundamente sozinho, solitário. Você pode até tomar pensando no outro, ou deixar que o outro tome para você, mas quando você escolhe não fazer escolhas, você acabou de fazer uma escolha. Quando você deixa que o outro faça uma escolha para você, você fez uma escolha e arca com a responsabilidade da escolha que você fez. Então a pergunta é, como você tem feito escolhas? Talvez um dos grandes desafios, já trazendo um olhar para a fala da minha conversa na noite de hoje aqui, um dos maiores desafios da vida de um espírito encarnado é tomar consciência de que ele é um espírito encarnado. Tão difícil, né? Às vezes a gente tem um conhecimento teórico. Uma contemplação. A palavra teoria vem do grego theorien, que significa contemplação. Ou seja, olhar de longe. Ah, legal, uma coisa assim, funciona, legal, isso. Uma coisa de longe, bem distante, a gente não tem um vínculo afetivo. Mas quando você verdadeiramente veste a circunstância ali, para de olhar de longe e se ver de dentro, tudo muda. É uma outra perspectiva. Então, quando você verdadeiramente se vê como espírito encarnado, ou seja, eu não sou Danilo, eu estou Danilo. Eu sou espírito imortal. Como dizia o padre Teilhard de Chardin, eu não tenho experiências espirituais. Eu não sou, sou um ser humano que tem experiências espirituais. Não. Eu sou um ser espiritual em experiência humana. Então, ter esse olhar faz toda a diferença. Tem uma obra fabulosa, escrita por Leon Denis, filósofo espírita, maçom, que trazia assim, uma contribuição incrível ao aprofundamento desse olhar do espírito imortal que somos. Ele tem um livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Que, na verdade, são 2 livros que aqui no Brasil traduziram e juntaram num só. Né? No original são 2 livros separados, aí juntaram tudo e fizeram um só. Nesse livro, lá no final, quando ele vai falar das potências da alma, quando ele fala da vontade, ele fala de várias situações que são bem interessantes e é uma leitura rica, porque nos inspira na nossa jornada, na nossa caminhada. Aí ele diz assim: quando conseguirmos nos assenhorar, ou seja, tomar consciência verdadeira, profunda, sincera, de que somos espíritos encarnados, a vida social muda. A gente hoje não tem tantos problemas sociais, a gente não tem tanta dificuldade com violência, os riscos, o desrespeito, questões éticas, corrupção. A gente tem tanto problema, pois ele diz assim, que quando nós como coletividade, tomarmos consciência plena de que somos espíritos imortais em experiência humana, tudo melhora. Ou seja, estamos aqui nessa jornada de tomada de consciência. Tem um autor budista que eu gosto bastante, é Thich Nhat Hanh, que ele é do budismo amarelo, ou seja, é vietnamita. Ele é do Vietnã e pratica uma forma de budismo que é interessante, que é o meditar caminhando. Ele dizia assim, não é para você meditar, não, é para meditar na fila do banco, fazendo compra no mercado, lavando prato. É para meditar no seu dia a dia, na janela do ônibus,
É para meditar nas circunstâncias do cotidiano, em movimento. E aí ele fala justamente uma coisa que eu acho fabulosa. Ele diz que não dá para a gente evoluir espiritualmente se tivermos consciência. Ou seja, ele dizia que não dá para evoluir inconscientemente. Para Thich Nhat Hanh, evolução quer dizer tomada de consciência. À medida em que a gente se deixa entrar em consciência, a gente está evoluindo. Por exemplo, agora, nesse momento, tomem consciência da postura do corpo de vocês. Percebam, né? Como é que está a postura do corpo? Tem algum ponto de tensão? Como é que está ali os músculos? Como é que está o pescoço? Como é que está o maxilar? Como é que estão os músculos? Essa tomada de consciência, às vezes a gente se conserta, a gente vê um ou outro, né? Se conserta. Isso é um indício interessante, né? Aliás, é uma grande metáfora. Na medida em que a gente toma consciência, a gente se sente impelido a melhorar. Isso por si só já é um indício de que é necessário tomar consciência de si. Porque isso nos impele a melhorarmos. Aí eu percebo que minha postura não está tão legal assim, eu poderia melhorar. Aí eu endireito a coluna, eu diminuo a tensão. Né? E aí nessa eu vou tomando consciência. Nessa tomada de consciência eu cresço. E aí eu vou me tornando uma pessoa cada vez... Gradativo, não é uma coisa que você dá um pulo. De uma hora para outra você melhorou, virou outra pessoa. Não é assim. Não é assim. A gente vem dentro de um olhar espiritual cultivando posições mentais ao longo de séculos. Não é de uma hora para outra que a gente muda. A gente vai gradativamente se desconstruindo e vai ampliando formas de encarar o existir. Então, nessa tomada de consciência de que eu sou espírito imortal, eu vou me questionar sobre o motivo de eu estar encarnado neste momento evolutivo do planeta Terra. Por que eu estou aqui encarnado? Qual é o meu papel aqui? Geralmente a gente se pergunta o tempo inteiro o que é que o externo me deve. A gente se coloca, que injusto estar encarnado aqui nesse lugar com tanta dificuldade, tanto problema. A gente não para se perguntar por que eu fui colocado aqui nesse lugar? Será que eu estou aqui para ser um elemento de transformação? Ou eu ainda estou na postura de que eu devo ser servido? Ou de que eu sou vítima? Não dá. Eu preciso me perguntar como eu posso transformar hoje isso do que eu reclamo tanto. Como eu posso fazer alguma diferença? Porque senão eu vou estar o tempo inteiro numa postura de eu mereço, E o tempo inteiro a gente vê as pessoas, inclusive, falando sobre espiritualidade dessa forma. A gente vê hoje o que alguns autores vão falar, eu acho brilhante essa fala. Alguns autores chamam de espiritualidade materialista. Ou materialismo espiritualista. Como é isso? Que contrassenso é esse? É porque nessa perspectiva você busca Deus para ter conforto. Você busca Deus para ter o bolso cheio. Vamos vibrar para ter sucesso. Calma lá, que história é essa? Pera lá. Tem um autor interessante que usaram a fala dele com relação a isso, né? Ele escreveu um livro maravilhoso chamado A Física da Alma. E ele usa uma boinazinha assim como a minha. Ele traz uma fala interessantíssima no programa Roda Viva, quando ele vem para o Brasil e é entrevistado, e perguntam a ele dessa história de vibrar para poder conseguir ter sucesso material. E ele diz que a fala dele foi editada num filme bem famoso aí, que circula nas redes, nos streamings,
que a fala dele foi editada. Ele diz assim, porque ele dizia o quê? Que não é o ego que vai escolher vibrar e aí você vai ter abundância material, que não é assim. Ele dizia que, na verdade, a psique é um todo. O ego é só uma partezinha desse todo. Como ego, você pode querer vibrar para ter uma Lamborghini, uma Ferrari vermelha na porta de casa, como for, que não vai adiantar. Não funciona assim. Não funciona assim. Por quê? Porque como espírito, ou seja, o todo, a psique completa, não só um polozinho da psique, não só o topozinho que é o ego, o todo, que é o espírito imortal, sabe o que você realmente necessita e merece. Duas coisinhas. Necessita e merece. Ah, descobri uma doença, vou vibrar e vou ter cura. Não é tão simples assim, gente. Não é tão simples. Existe todo um processo subjacente e a gente só tem acesso a uma pequena parte desse processo. Então, achar que basta... Isso pode ajudar, inclusive, é importante a gente deixar isso claro, tá? Pode ajudar, ter uma atitude otimista, ter uma atitude positiva, mas desde que você esteja aberto para perceber o aprendizado subjacente àquela experiência. Senão, não funciona. Não é à toa que Jesus dizia, tua fé te curou, vá e não peques mais. Sim, a fé cura, isso aí não tenhamos dúvida de que isso acontece. Só que a questão está aí. A gente não tem o olhar, a gente só tem um mero vislumbre. A gente não tem o olhar do todo. Jesus batia o olho e sabia. Já quitou suas dívidas. Já quitou seus problemas. Já teve seus pecados perdoados. Usando uma linguagem mais apropriada. Então, por isso, vai, não peques mais, para que não te suceda o pior. Ele não falava assim. Então, por isso, a gente compreende que não basta focar num olhar meramente materialista da realidade, buscando apenas conforto egoístico para nós. Quando, na verdade, o tempo inteiro a gente é convidado a compartilhar esse conforto. A gente é convidado à prática do bem. Eu trago aqui inúmeras questões que eu tirei de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a respeito das questões do existir, das questões da vida, do encarnado. E eu trago justamente para fomentar a reflexão, para que a gente consiga se questionar como é que isso toca na minha vivência pessoal, no meu momento atual. Traz uma reflexão interessante. Então, primeira questão, eu trago uma frase que ele trouxe, Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos. A introdução ao estudo da doutrina espírita, número 6. Ele diz assim, olha a frase é bem densa, mas curta. Como diz Joana de Ângeles, os grandes espíritos falam pouco, mas dizem muito. Pois bem, aí é que tá, a gente vai ver aqui. O espírito encarnado, diz Kardec, se acha sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos espíritos bons com os quais um dia estará. Opa! Só aqui a gente já tira uma perspectiva curiosa para a gente perceber. Estamos aqui para aprender a se desnudar da ilusão de que a gente é isso aqui. Só isso aqui. Existe uma grande ilusão e a gente sabe que toda desilusão é ruim, né? Dói, não dói, gente? Não dói? A desilusão não é terrível? Né? Hein? Desilusão não é muito ruim? Não, gente, que é isso? Que bobagem foi essa agora de vocês? Desilusão é maravilhoso. É melhor viver uma desilusão do que viver na ilusão. É melhor viver uma desilusão do que viver iludido.
Então a desilusão é um momento de sacudida que a gente tem um despertar e acorda para a verdade. E Jesus dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então desilusão é boa. A gente precisa, inclusive, aprender a agradecer pela desilusão. Como dizia Paulo, em tudo dai graças. Então isso aí é um convite interessante. A gente tem dificuldade de dar graças por tudo, né? Senhor, muito obrigado pela dificuldade que eu estou vivendo. Nem sai do coração, né? É só da boca. A gente não consegue. Estou passando por um momento difícil, uma angústia, uma traição, um momento de solidão, sei lá. Coisa assim que eu estou vivendo, eu vou dizer muito obrigado, Senhor. Ah, tá difícil, o negócio é difícil. Aí você está pedindo demais, Danilo. Tá demais. Aí o bicho está pegando para meu lado. Como é isso? Como é que eu vou conseguir falar isso de coração? É um exercício. A gente, óbvio, pega a fala de Paulo, e como ele próprio fala, examinai a tudo e retende o que for bom. Ele próprio traz o exemplo pessoal dele trazendo isso, né? A gente vai examinar isso que ele sugeriu. E a gente vai reter o que cabe pra gente. O que é bom pra gente, a gente vai pegar. Agora, é nessa jornada gradativa que a gente vai percebendo a possibilidade de ter algum ganho. Opa, quer dizer então que tem alguma vantagem em estar passando por esse momento difícil que eu estou passando? Isso muda as coisas, né? Tem vantagem? Ah, tem vantagem, então pera lá, como é isso? Não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia ao sofrimento. Vamos sofrer, porque sofrer é bom, sofrer é maravilhoso. Não, não é isso não, gente. Não sou nem um pingo masoquista. Não estou aqui dizendo que vamos sofrer, que sofrer é bom, não é isso. Eu estou dizendo, como dizem os árabes no seu provérbio famoso, mares tranquilos não fazem bons marinheiros. Não é por isso que eu vou sair por aí procurando mar tempestuoso. Não vou sair por aí procurando problema. Não é isso. Mas se a tempestade vem, o que eu aprendo com ela? Isso faz toda a diferença. Isso me faz lembrar Viktor Frankl, o pai da logoterapia. Dou aula disso e adoro. O cara é genial e o cara viveu na pele. Viktor Frankl foi um judeu que viveu em Varsóvia e foi levado, ele não fugiu, ele teve a chance de fugir com a família, mas não fugiu do ataque dos nazistas, foi capturado e foi mandado para alguns campos de concentração. Dentre eles, o pior de todos, foi o mais famoso de todos, o pior realmente, o pior de todos, foi o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Ele foi mandado para lá, e ele era médico, e como médico, bom lembrar, ele já era psiquiatra, já tinha, desde a adolescência ele se correspondia com Freud, tinha um interesse pela psicanálise, apesar de se decepcionar com Freud, porque ele tinha uma perspectiva existencialista, diferente da de Freud, que era um olhar mais materialista. Então eles rompem e ele começa a trabalhar com pessoas que haviam tentado suicídio. Ele se embrenha pela psiquiatria, vai atuar na ala hospitalar das pessoas que tinham tentado suicídio. E ali ele faz várias pesquisas e cria a logoterapia, que é a terapia do sentido existencial. E aí ele é levado para o campo de concentração, ele tinha acabado de se casar, foi o último casamento de Varsóvia, de judeus, antes do ataque nazista. E aí o que é que acontece? Tinha acabado de casar, ele vai para o campo de concentração e, óbvio, os campos de concentração eram separados por sexo. A esposa dele simplesmente some. A guerra acaba. Ele começa a perceber, né, que se ele estimula as pessoas a terem um sentido para a vida delas, elas ficam menos doentes. Então ele começa a estimular os companheiros de alojamento e as pessoas que ele atendia no ambulatório.
E aí, quando ele estimula as pessoas, ele perguntava assim, ó, o que você quer fazer quando sair daqui? Ah, eu quero denunciar Hitler. Ah, eu quero encontrar minha mãe. Ah, eu quero... Tinha um cara que dizia que queria devolver um livro que pegou na biblioteca e não teve tempo de devolver. Ele não julgava. Tinha outro que dizia que queria matar Hitler. Ele não julgava, ele só dizia, vamos fazer de tudo para você conseguir sair daqui para fazer isso. Ele estimulava a pessoa. E aí, nesse estímulo, ele percebeu que ninguém mais do alojamento dele ficou doente e foi mandado para o chuveiro, que era a câmara de gás. Ninguém foi morto mais depois que ele começou a estimular dessa forma. Então, ele comprovou na prática que a teoria dele realmente funcionava. Acaba a guerra, ele volta para casa e não encontra ninguém. Ninguém, imagina. É difícil imaginar, né? Você se imaginar completamente sozinho no mundo. Ninguém. Você não encontra nenhum familiar e nenhum amigo seu. Você completamente sozinho. Chega a me arrepio. Ele conta isso. Tem um livro maravilhoso chamado Em Busca de Sentido. Um psicólogo em um campo de concentração. Recomendo muito essa obra porque dá essa chamada na chincha, né? É a história do bateu, doeu, leve para casa que é seu. Você lê aquilo ali realmente mexe. E aí a gente vai ver que a caminhada dele agora é: eu quero ajudar as pessoas a encontrarem um sentido para a vida delas. Ele diz isso. Ele passa por um período de depressão, obviamente solitário no mundo, fica muito mal e aí ele se reergue ajudando as pessoas a acharem um sentido para as vidas delas. E nessa circunstância, 17 anos depois, ele vai encontrar uma irmã que estava na beira do leito de morte. Poucos meses depois, ela desencarna em decorrência de um problema pulmonar adquirido no campo de concentração. Então, ela morre e ele se vê novamente sozinho e procurando aqui e acolá alguma notícia a respeito da esposa dele que ele tanto amava. Quando ele vem ao Brasil na década de 80, um ano antes de morrer, ele vem ao Brasil, na cidade de Porto Alegre, para presidir um congresso mundial de logoterapia. Todo arrepiado. Ele é recebido no aeroporto por uma matrona, uma senhora bastante idosa, que trazia nas mãos uma joia, era um colar que ele tinha dado de presente à esposa dele. E a senhora explica que ela ficou no mesmo alojamento que a esposa dele e que pouco antes de morrer, a esposa pediu para que aquela senhora, encontrasse o marido dela e devolvesse o colar e dissesse que o amava muito. Então aí ele morre já com a notícia a respeito do paradeiro da esposa, mas já não tinha mais a esposa. Então é uma vida que a gente vai entender, né? A questão do sentido existencial como uma coisa profundamente importante nas nossas vidas. E o seu sentido? Aí é que a gente precisa trazer para si, né? E você com isso tudo? Onde é que anda aí a sua história, o seu significado, o seu propósito? Onde é que anda isso aí? É interessante a gente parar, respirar e se perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu estou aqui? Aí a gente vai lá na questão de número 132. Eu tiro o óculos para ler, né, gente? Meu óculos é para longe, não é para perto. Na questão 132, Kardec vai trazer uma pergunta para os espíritos que nos elucida a respeito do objetivo da encarnação. Para que a gente está encarnado? E aí, com isso, ele pergunta assim: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação:
o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, olha que interessante isso de tomar consciência de que a gente também tem um papel. A gente também precisa se questionar qual é o meu papel aqui, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vou deixar de legado aqui. Aí, ele prossegue, o Espírito prossegue dizendo, para executá-la é que, em cada mundo, toma o Espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, o corpo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, o nosso existir não é um existir egoístico, egocêntrico. É preciso que a gente se questione qual é o nosso papel frente à coletividade. O nosso existir precisa incluir o outro. Nosso existir necessariamente nos exige um olhar de alteridade. Um olhar para o que está ao nosso redor. Eu lembro de um autor que eu gosto, um autor espiritualista chamado Humberto Roden. Ele se diz universalista, que é uma espécie de ecumênico, né? Uma espécie de um olhar holístico com relação ao existir. Ele não tem uma religião pontual, apesar de se identificar com o cristianismo, mas ele transcende isso, falando muito sobre orientalismo, sobre os diversos olhares orientais. E o Humberto Roden, que tem livros maravilhosos, inclusive uma excelente biografia da vida de Einstein, que ele conheceu pessoalmente. O Humberto Roden conta no livro Por que Sofremos? Ave Maria, esse livro me tocou muito. Olha aí, hein, para poder dar uma instigada também para a gente ler, para a gente pesquisar. André Luiz Peixinho, que foi meu preceptor, ele era meu supervisor clínico, né? Ele, uma certa feita, falou sobre esse livro numa palestra que eu estava assistindo, lá na Federação Espírita do Estado da Bahia. Aí eu fiquei curioso, fui procurar o livro. É um livro de bolso, pequenininho, curtinho, profundo, difícil, inclusive com posicionamentos que eu não concordo em alguns momentos ali. Ele fala sobre a solidariedade do existir. Essa parte talvez foi a que mais me tocou. A gente não está aqui para ser só a gente. É aquela história humanista que a gente ouve muito. Por exemplo, Abraham Maslow, psicólogo humanista, ele tem uma frase que eu gosto de repetir. Ele diz assim, ó, seja o mais completo você que só você pode ser. Acho fantástico. Viktor Frankl disse que não. Viktor Frankl diz assim, ó, não é só você ser o mais completo você que só você pode ser. É você ser mais do que o que é. Ser algo mais. Para Viktor Frankl, Maslow fala de autorrealização. É você se realizar sendo o mais completo você que só você pode ser. Só que Frankl fala autotranscendência. Ser mais do que o que se é, para que algo maior do que você se realize através de você. Eita, dá uma sacudida essa fala, né? A gente entende Paulo de Tarso quando ele diz, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, morre o homem velho para nascer o novo homem. Morre o ego para que o self tome conta. Aí a gente entende a fala de Jesus, eu e o Pai somos um. Na psicologia transpessoal, que é a corrente da psicologia que estuda espiritualidade, fala-se sobre o estado de consciência cósmica, que é esse momento em que você se identifica com o universo, se identifica com o um, se identifica com Deus, com algo que é superior e que aquilo se realiza através de você. Mais recentemente, alguns autores da psicologia positiva é uma corrente que foi criada em 1998, ou seja, tem pouco tempo, em termos de história da ciência, por Martin Seligman, que é um grande pesquisador. Ele até então era o maior especialista mundial em depressão, teve uma crise da meia-idade, rompeu com a depressão, não queria mais saber de depressão. Ele disse assim, ó, agora eu quero saber por que as pessoas, algumas pessoas, nunca pegam depressão. Por que elas nunca têm depressão?
Aí ele foi estudar a personalidade dessas pessoas, para ver se conseguia compreender, para ensinar as outras como fazer. E aí nisso ele criou a psicologia positiva, que é aquela que busca os aspectos positivos da personalidade e da coletividade. E aí com isso tem um autor que cola com ele, que hoje mora nos Estados Unidos, mas é de origem tcheca, é Mihailo Csikszentmihalyi. O nome é complicado, mas ele traz um conceito importantíssimo, que é o conceito de flow. Não é traduzido, poderia ser traduzido para o português como fluxo ou como fluir, mas não traduzem, mantém a palavra flow, inclusive é nome de um livro famoso dele, Flow, que ele fala justamente isso, que o flow é essa sensação de interesse que a gente tem quando está fazendo uma coisa significativa que a gente gosta. Sabe aquela sensação de que você está fazendo, aí daqui a pouco você para, olha para o relógio, meu Deus do céu, já são tal hora? Eu nem vi o tempo passar, ou seja, eu estava tão imerso no que eu estava fazendo, que algo maior do que eu estava se realizando através de mim. O musicista que está compondo, o artista que está ali fazendo uma obra de arte, né? Ou um trabalhador que está ali totalmente dedicado e gostando do que ele faz, vendo um propósito naquilo, vendo um sentido, um significado, ele está ali pleno. Então, naquele momento ali, a gente sai em si, né? A gente se vê fora de si. Isso me faz lembrar uma descrição incrível do melhor livro que eu já li na minha vida. Se chama Paulo e Estevão, que é o livro que dá nome para minha casa espírita, minha casa máter. Paulo e Estevão, quem já leu essa obra, tem a síndrome da lagartixa. Nesse exato momento está balançando a cabeça, fazendo uma afirmação positiva. Ó, porque é um livro que desidrata. Eu já li aquele livro 6 vezes, em todas as 6 vezes. Aí minha mulher vem e pergunta, de novo você lendo esse livro? Pelo amor de Deus, vai sujar tudo aqui, eu vou ter que pegar pano ali para poder enxugar o chão, porque realmente é muito emocionante. É muito emocionante. Só quem já teve contato com aquilo ali, é um negócio que... Eu lembro que quando eu comecei a tentar ler o livro, era uma coisa estranha. Que chato. Eu não conseguia passar da página 73. Não conseguia. Tentei umas 4 vezes. Aí na 5ª vez, um ano depois de ter tentado a primeira vez, eu consegui ler o livro todo. E terminei o livro com aquela sensação de, não queria ter terminado, porque eu vou ficar com saudade desse livro. É uma sensação profunda, extremamente impactante. Recomendo muito essa obra, muito. É a história de Paulo de Tarso, tá? E a história de Estevão. Santo Estevão, o primeiro mártir da história do cristianismo, foi morto amando de Paulo. Exatamente amando de Paulo. E a história, vou dar um spoilerzão agora, a história vai mostrar que, na verdade, ele não sabia, mas Estevão era cunhado dele. Porque ele era noivo de Abigail, irmã de Estevão. E ele só foi descobrir isso no momento em que Estevão estava sendo apedrejado. Extremamente impactante. E tão profundo e tão impactante que no momento da morte, quando Abigail pede, pelo amor de Deus, para parar, porque ela quer ver, que acha que é o irmão, que aí chega e vê o irmão já com todos os ossos quebrados, se desfazendo ali. Aí ele para, olha para a irmã e diz, Abigail, Saulo, era Paulo, você chamava Saulo, né? Saulo é um bom homem, defendeu Moisés até o fim. Imagine quando ele conhecer Jesus. E ali ele dá o último suspiro e desencarna. Esse momento foi tão impactante na vida de Paulo, que aí a gente chega nesse instante em que ele se vê fora do corpo, na cidade de Corinto. Quase 30 anos depois, ele recebe a punição das 39 bastonadas. O vergasto era um bastão, né, que se batesse, era 40 bastonadas. Mas para não perderem a conta e não infringirem a lei, eles davam apenas 39. E nessas 39 era de cortar, era de quebrar osso, era assim. E Emmanuel, que é o espírito que escreve através da psicografia abençoada de Chico Xavier,
naquele momento, descreve a cena de maneira tão poética, ele diz assim: naquele instante, Paulo se vê fora do corpo. Naquele momento culminante, ele compreende o júbilo de Estevão no seu momento final. É aquele momento do flow. Ele está completamente inteiro naquela experiência. Não estou fazendo aqui apologia ao sofrimento, mas ali é um momento extremo de abnegação, de entrega. É o momento em que ele finalmente entra em paz com a própria consciência, para escrever logo depois aquela famosa frase dele: combati o bom combate. Ou seja, ele sai dali e continua pregando, e vai para Éfeso conversar com João, conversar com Maria, que morava com João na época, encontra Maria de Magdala. O livro é maravilhoso, gente. Quem não leu ainda, pelo amor de Deus, tá batendo biela, tá vacilando, precisa ler essa obra. E lá no final da vida, quando ele está na Via Ápia, recebe de Nero a pena capital, pena de morte. Não vou contar como ele morre, não. Vocês vão ler e vão saber. Não vou contar como ele morre, não. Mas é uma história fabulosa, uma história de entrega, de alguém que entendeu o propósito. O que ele está fazendo aqui, qual é o desafio como encarnado. O que a gente está fazendo aqui no final das contas? Aí a gente vai ver na questão 167 do Livro dos Espíritos que a finalidade da reencarnação tem a ver com justiça. Olha o que os Espíritos falam: expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde a justiça? A gente é que não tem um olhar de ver. A gente é que não compreende ainda. Durante a pandemia, eu tive um perrengue na minha vida. Foi bem impactante, que eu descobri um problema genético que eu tenho que não sabia que tinha. Uma trombofilia, ou seja, meu corpo produz trombos, coágulos. E eu descobri tendo um coágulo desse se entupindo uma veia do meu cérebro. Tive um AVC. Fui para o hospital, minha esposa estava grávida de 6 meses. Do meu segundo filho. E achei que ia morrer. Naquele momento achei que ia morrer porque não tinha perspectiva. Perdi o movimento dos olhos. Muita fisioterapia depois, hoje eu consigo falar com vocês olhando assim, numa boa. Mas ainda tenho algum tipo de sequela pequena, mas é bem bobagem mesmo. Mas foi um momento muito difícil para mim, muito difícil. E quando eu estava lá, minha mãe estava muito longe, não poderia vir para poder me dar o suporte. Meu pai aqui estava com minha esposa e foram os dois que deram um jeito de me cuidar durante esse período de minha internação. Fiquei 1 semana na UTI. Depois fui para o quarto e fiquei mais um período. O período que eu estava no quarto foi um momento que eu pude ficar sozinho, a primeira vez. Aí no momento que eu fiquei sozinho, porque meu pai teve que resolver um problema pessoal, saiu e me deixou só. Eu disse: vá, pai, vai resolver, não tem problema nenhum, não. No momento que ele saiu, eu fiz uma prece sincera. Buscando entender: Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso nesse momento em que minha esposa mais precisa de mim? Ela está com 6 meses de gravidez. Eu vou desencarnar? Se eu for, como é que vai ficar as coisas? Aí eu fiquei naquele momento extremamente tenso, difícil. Abre a porta um Senhor. Final da manhã. Abre a porta o Senhor e diz: com licença. Ô amigo, eu não sei porque eu entrei aqui, mas eu pedi orientação a Deus e Ele mandou eu entrar aqui. Eu acabei de receber minha alta e uma pessoa tinha deixado aqui comigo esse exemplar dos Gideões, que é um Novo Testamento, aquele pequenininho, cinza. Esse exemplar dos Gideões eu passei aqui, vou deixar com você, pode ser de bom proveito para você, como foi para mim. Virou as costas e saiu. Eu peguei aquele livro e comecei a soluçar. Comecei a chorar. Foi muito impactante. Mas aí eu peguei e pedi: Senhor, que venha a resposta que eu preciso. Eu abri o livro. Caiu no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7. Lá está escrito assim: e Jesus disse: o que faço agora você não entende, mas no futuro entenderá.
Fechei meu olhinho, a lágrima escorreu. Eu sou cético, muito cético. Coincidência, besteira, nada a ver. Vou abrir de novo. Abrir de novo. João, capítulo 3, versículo 27. Então João Batista disse: nada chega ao homem que não venha do céu. Aí eu, eita, nada chega ao homem que não venha do céu. Aí eu enxuguei a lágrima, parei um pouquinho, respirei. Pouco tempo depois meu pai chega, tal, não sei o quê, papapá. Lá vou eu, nas minhas reflexões, nas minhas inquietações. No dia seguinte, novamente uma brecha, dessa vez minha esposa precisou sair para pegar minha filha na escola. Aí eu fiquei sozinho novamente, peguei o livrinho e abri aleatoriamente. Caiu no capítulo de Paulo falando, né? Em tudo dai graças. E aí eu, novamente, parei, refleti e agradeci. Senhor, muito obrigado. Eu não entendo o que está acontecendo comigo, mas eu agradeço profundamente de coração. Que há de haver algum aprendizado com isso. Aí, para deixar uma coisa um pouco mais cômica, eu chego em casa depois de ter tomado minha alta, já estava tudo bem, fazendo fisioterapia, não sei o quê. E no dia que eu chego em casa, vamos fazer um evangelho. Numa ação de graças, né? Num momento de gratidão. Vamos abrir o evangelho. Deixa que eu abro. Aí eu abri. Não podia ler, não estava conseguindo ler ainda estava com problema nos olhos, mas eu abri e pedi para minha esposa ler. Aí ela, não, abra de novo. Não, lê o que eu abri. Não, abra de novo. Não, abre o que eu leio o que eu abri, pode ler. Ah, não, eu não quero ler isso não. Leia! Aí ela, tá bom. Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E tem: se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí eu entendi a mensagem, né? Aí eu convido a leitura também, né? Uma leitura interessante para a gente refletir um pouquinho, né? E aí, nesses momentos culminantes, a gente tem a chance de olhar para si e lembrar que a gente está aqui de passagem, que a gente precisa aproveitar o momento em que a gente está aqui e sair da perspectiva materialista que os espíritos falam a Kardec o tempo inteiro, que o materialismo é um grande problema que gera tanto sofrimento. Eles dizem que os grandes obstáculos ao progresso humano, à evolução espiritual do ser humano, são o egoísmo e o orgulho. Bateu, doeu, leve para casa que é seu. Receba na caixa dos peitos. Essa galinha pulando. Porque a gente tem isso. É preciso se perguntar, né? Como fazia Viktor Frankl. O que essa circunstância que eu estou vivendo agora me ensina? Aí, trazendo para um olhar mais espiritual, a gente vai se perguntar: em que eu me torno uma pessoa melhor com isso? Como eu me torno menos orgulhoso? Como eu me torno menos egoísta? Como eu me torno uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais consciente? E aí, com isso, eu vou usufruir melhor do tempo que me cabe. Esse olhar faz toda a diferença. Caminhando para o fim da minha fala, é importante que a gente perceba, na questão de número 860, que o único objetivo da vida é fazer o bem. A fala dos Espíritos é assim, ó: fazer o bem como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida. É frase literal. Fazer o bem. Tão difícil, porque a gente... Questão 785, o maior obstáculo é orgulho e egoísmo. Então isso é que é tão difícil, né? Tão difícil. A gente precisa de esforço, vontade. Questão 909 de O Livro dos Espíritos, minha questão predileta. Minha questão predileta. Está escrito lá assim: poderia sempre o ser humano, por seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta dos Espíritos: sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade.
Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Eita. Caminhada, hein? Que caminhada, que caminhada, que caminhada, meu Deus do céu. Questão 988, última questão de O Livro dos Espíritos que eu vou comentar hoje. Nessa questão tem na resposta a essa questão tem uma frase, que eu trago aqui a frase para a gente refletir. Cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Eita! Como é que a gente tem investido em coisas inúteis? Estamos gastando o nosso tempo à toa, com bobagem. Às vezes, né? Às vezes tem coisas boas no Instagram, tá? Com as redes sociais, mas às vezes tem coisas boas. A gente é que direciona o algoritmo, né? O problema é esse, que a gente vai pegar ali para ver a vida dos outros. A gente vai pegar ali para poder ficar seguindo fulano, beltrano, não sei quemzinho, que não tem nada de positivo para acrescentar na vida de ninguém. O problema é esse, né? Que a gente às vezes alimenta o algoritmo da pior forma possível. Aí, não, eu falei que era a última questão do Livro dos Espíritos, mas eu vou falar de outra. Questão 828A. Tem uma frase que os Espíritos falam para Kardec que eu acho fabulosa. Ele diz assim, ó. O homem simples, porém sincero, está mais próximo de Deus do que aquele que finge ser o que não é. A gente vê na rede social só o povo botando maravilhas e felicidade. Eu estou lá com um consultório com 3 influencers trazendo para mim quase que semanalmente que a vida deles é uma fraude. Porque o que eles mostram destoa completamente do que eles vivem realmente. Infelizmente, a gente vê esse tipo de coisa e as pessoas chancelam, assinam embaixo, e dizem, não, fulana, beltrano. E aí nessa, gastando tempo à toa. Em vez de construir, vão querer ser influenciados. E aí é bom lembrar que no olhar espiritual a gente vai lembrar que os espíritos superiores não sofrem influência do meio, é o contrário, o meio que é influenciado por eles. E eles não estão nem aí em querer ser influencers, em ter curtidas ou seguidores. Eles não querem saber disso. A gente que ainda tem esse tipo de necessidade. As falsas necessidades que a gente tanto inventa. Então, como a gente tem investido o nosso tempo, isso faz toda a diferença. Aí eu concluo minha fala com o espírito Mariano José Pereira da Fonseca, do livro Falando a Terra, que é um livro psicografado por diversos espíritos por Francisco Cândido Xavier. Ele diz assim, o Sermão do Monte, lembra das bem-aventuranças que Jesus traz? Pois ali é só o início do Sermão do Monte. O Sermão do Monte são os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Recomendo a leitura para a gente entender que ali é um resumão digamos assim, da agenda de Jesus, se a gente pode falar dessa forma. É um resumão do ensino de Jesus. É o Logos, como dizem os teólogos. É o Logos do Cristo. É o ensinamento, o sumo do ensinamento do Cristo. Está ali, o Sermão da Montanha. E ali a gente vai perceber o quê? Que ele diz assim, o Sermão do Monte contém em si mais desafio do que reconforto. Então essa fala desse Espírito talvez nos traga justamente a necessidade de se perguntar qual é o desafio que eu estou escolhendo para a minha vida? Porque se eu escolho me desafiar a construir o Cristo em mim, isso vai fazer total diferença. Vai ser uma outra perspectiva, vai ser uma outra jornada, uma outra forma de viver, uma outra forma de encarar o existir. Então que a gente tome cuidado com os 5 P's que atrapalham a vida, a nossa encarnação. Vocês já ouviram falar dos 5 P's? As posses, né, que são realmente coisas que tiram o olhar do que realmente interessa. O prazer, que é o hedonismo, a gente buscar prazer o tempo inteiro. O passado, a gente se apega ao passado, porque eu sou da família tal,
Ou porque eu já realizei isso, já realizei aquilo, já fiz isso, já fiz aquilo. Ou então sou parente de não sei quemzinho lá do passado, não sei o quê, papapá. As possibilidades, ou seja, o futuro, a gente fica ansioso pelo que acontecer, o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que pode não acontecer. A gente fica na agonia com o futuro, com as possibilidades. E por fim, mas não menos importante, o quinto P é a preguiça, que tanto atrapalha a nossa jornada para o que realmente interessa. Então, que as bênçãos do Mestre Jesus acolham em nossos corações os sinceros propósitos de buscarmos escolher melhor os desafios aos quais nós nos colocamos frente ao existir. Muito obrigado.